Boa noite, irmãos. Que bom estarmos mais uma vez. Essa é a terceira sala do mês de setembro. Nós hoje teremos o privilégio de ter o pastor Nelson Pacheco, de São Paulo. Ele foi meu pastor. A nossa sala está sendo coordenada pela Quelita e por Viviane. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada uma de vocês. Hoje nós estaremos refletindo sobre a oração no Espírito. E o versículo: edifiquem-se, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Judas 1:20. Senhor meu Deus, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, que nós possamos, ó Deus, ter momentos especiais e que muito nós possamos aprender na instrumentalidade do teu filho, pastor Nelson Pacheco. Esta minha oração, no doce e precioso nome de Jesus. Amém. Bem-vindos. Vamos entrar num momento de oração e eu tenho certeza que o pastor Nelson vai trazer uma palavra abençoada para nós, assim como o pastor Josoniel também já trouxe, outras pessoas que passaram por aqui trouxeram, né, como a irmã Nancy já falou, todas nós já falamos aqui algumas vezes no nosso grupo, e Deus tem nos abençoado. Eu tenho certeza que Deus fala pontualmente, em cada reunião ele tem alguma coisa diferente para tocar no nosso coração, né? Vamos ouvir a Ana Rita. Um amor na nação, em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz, que só existe quem é capaz de entender que só isso traz. Vida que crê, ele crê, e tudo pode pátria transformar. Seu povo escolhido, Deus me fez para anunciar o que ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Na alegria nele encontrará. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Brasil. Seu povo escolhido, Deus me fez para pronunciar o que ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. A alegria nele encontrará. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Brasil. Isso é a única esperança nesse mundo tão hostil, para tanta liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil, para tanta liderança do Evangelho. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria
nova vida Ele te dará. Alegria Ele dará. Nova vida Ele te dará. Amém. Meus irmãs e meus irmãos, agora temos dois, pastor Nelson e pastor Josoniel conosco. Pastor Nelson, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe sua vida e que você possa ser instrumento para nós, trazendo a palavra dele no que precisamos aprender, no que precisamos crescer, no que precisamos acertar em nossas vidas, né? Porque nós não somos perfeitos, nós podemos melhorar, sempre, dia após dia. Então, eu vou passar a palavra para o pastor Nelson, ele vai trazer a reflexão para nós nesses 20 minutos, e eu acredito que Deus vai falar para nós através de você. Eu vou orar por sua vida. Senhor, meu Deus, muito obrigada por tudo, Pai. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada porque o Senhor tem nos livrado de tantas coisas, Pai. Amém. E aqueles, Pai, que necessitam de Ti, Pai, que o Senhor consiga, Pai, em nome de Jesus, os guardar, os proteger, dar a melhora necessária. Amém. Ó, Pai, guarda cada um que está aqui neste grupo, que o Senhor separou para ouvir o pastor, trazer suas palavras através da vida dele. Guarda, Senhor, cada um que está aqui separou também este tempo para estar conosco. Que o Senhor o abençoe sua família, a Sônia, os seus filhos, seu genro. Ó, Senhor, olha por cada um de nós. Obrigada por esta noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Vocês estão me ouvindo? Está ouvindo bem? Sim. Que ótimo, que prazer estar aqui neste grupo. Obrigado, irmã Zenaide, obrigado, Vivi, por terem me convidado. Que bênção ver ali a Quelita, Nancy, pessoas que eu conheci, Clotilde. Eu estou sempre com a Sônia brincando aqui sobre o teu bom humor de muitos momentos preciosos, viu? Dou graças a Deus mesmo por ter estado durante alguns anos pastoreando a central de Itaguatinga e agora poder ser lembrado pela irmã Zenaide e pela Viviane para este encontro. Que alegria, pastor. Obrigado, viu, por estarmos juntos. Eu fiz algumas anotações que eu pretendo compartilhar com vocês dentro do tema que é sobre oração, falar sobre isto que eu considero muito, muito importante para nós, que é orar no Espírito. E eu uso o versículo 20 da carta de Judas, que diz: edifiquem-se, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Pensar, estudar e falar sobre oração é muito agradável. Alguém já afirmou que nós estamos distantes de Deus apenas uma oração. Seja qual for a situação, esta frase se aplica sempre, não é? Eu queria apresentar alguns textos bíblicos que eu considero admiráveis sobre a oração. Um é o Salmo 32, verso 6, que diz: todos os que são fiéis a ti, Senhor, te buscarão em oração. Isso ensina que a fidelidade a Deus provoca a aproximação dele, e esta aproximação cria o desejo de buscá-lo sempre. Outro texto é Lucas, capítulo 6, versículo 12, que diz: naquela ocasião, Jesus subiu ao monte para orar, e passou a noite toda orando a Deus. Eu entendo que Jesus orava porque ele tinha necessidade disso.
mas acima de tudo, ele orava pelo prazer que ele sentia em sua alma por fazê-lo. Um outro texto é o Salmo 141, versículo 5. Eu continuarei a orar, a despeito da maldade dos outros. No coração de quem é fiel a Deus, não há o que se oponha ao seu desejo de buscar a face do Senhor. Também em Lucas, capítulo 18, versículo 1, lemos: Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, ensinando a eles que deviam orar sempre e nunca desanimar. Desanimar na vida de oração é desistir de vencer. Ainda o texto de Provérbios, capítulo 15, versículo 8, a oração dos justos é contentamento para o Senhor. Esse texto fala de uma das maneiras como nós podemos agradar ao Senhor, que é buscando a Ele em oração. E um último texto, Romanos 12, 12, perseverar, que diz, perseverai na oração. Perseverar é perdurar, é permanecer, é priorizar. Benditos os que se aplicam obstinadamente à oração. Então, são textos que nos animam a pensar na importância disto, não é? Uma das bênçãos que uma vida dedicada à oração alcança é a intimidade com o Espírito Santo. Gravem isso. A minha experiência cristã tem me mostrado que muitos irmãos precisam rever o seu relacionamento com a Trindade Divina. Para muitos irmãos nossos, Deus Pai é o Criador, o sustentador de tudo, o Todo-Poderoso, o Abençoador. O Deus Filho, Jesus, é o autor da salvação, o perdoador, o bem-amado, aguardando para julgar o mundo e levar os santos para a glória eterna. O Espírito Santo é apenas o agente, o realizador das vontades do Pai e do Filho, o nosso inspirador. Porém, minhas irmãs, meus irmãos, a Bíblia, ela afirma que o nosso corpo é templo do Espírito que habita em nós, 1 Coríntios 6, 19. Esta expressão, o Espírito habita em nós, isto nos invoca a compreensão da intimidade que temos de ter com o Espírito. Uma intimidade que é um privilégio. E nós fazemos disso também uma grande necessidade. Nós não podemos tratar como estranhas duas pessoas que moram na mesma casa. Isso não se explica. Então, você e o Espírito Santo habitam no mesmo corpo, vida natural e vida espiritual. Então, é preciso nós termos a compreensão disto. Nós não podemos orar ao Espírito, nem orar ao Filho. Jesus nos ensina. Orar a Deus, o Pai, autorizados ou em nome do Filho, mas inspirados pelo Espírito Santo. Deixa eu citar alguns exemplos aqui. É trágico quando o marido trata a esposa simplesmente como cozinheira, ou arrumadeira, ou a lavadeira, e não como o amor maior da sua vida. É um desastre a esposa ver o esposo apenas como o provedor, o sustentador da casa, e não como a sua pessoa mais íntima e confiável. É uma catástrofe a casa em que os filhos têm os pais apenas como seus cuidadores, quase empregados deles e não como os seus melhores amigos. Então, se nós concordamos com estas afirmações, nós podemos pensar que é lastimável alguém estar convivendo com o Espírito, sendo a habitação do Espírito de Deus, e não ter intimidade com Ele.
Não podemos ignorar a pessoa e a missão do Espírito de Deus na nossa vida. Em Mateus capítulo 28, Jesus ensinou a batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, mostrando a unidade, a igualdade entre eles. Em João capítulo 14 está escrito: o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha a liberdade que o Espírito Santo tem de ter em nós. Ontem eu preguei numa igreja, não na minha igreja, à noite, e eu estava estudando Romanos capítulo 8, e uma das afirmações claras que o apóstolo Paulo faz ali é sobre a atuação do Espírito em nós. No versículo 16, por exemplo, ele diz: se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, o Espírito é aquele que tem de ter toda a liberdade em nós para ele poder cumprir a sua missão. Ele compartilha conosco os conhecimentos das verdades divinas, e ele traz à nossa mente estas verdades quando nós delas precisamos. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, está dito que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. É ele quem abastece o nosso coração com o irresistível, o inesgotável, o indispensável amor de Deus. Ainda em Romanos 14, 17, está escrito que ele é a fonte da nossa alegria espiritual. Romanos 15, 13 afirma que a nossa esperança é virtude do Espírito Santo em nós. E em 2 Coríntios 13, 13, está dito que o Espírito é a fonte da comunhão que há entre nós, os salvos. Observem, irmãos, quantas referências, eu só citei algumas, da ação do Espírito Santo em nossa vida. Então, nós não podemos desconhecer nem desprezar a relevância do Espírito de Deus, tanto na história do cristianismo, como na vida de cada um de nós. Ele é não apenas uma energia ou um mensageiro celestial, o Espírito Santo é Deus. Assim como o Pai, o Filho, ele é divino, ele é pessoal, ele tem os mesmos atributos celestiais que tem o Pai e que tem o Filho. E é interessante que uma das atribuições que ele desempenha, e aqui nós chegamos mais objetivamente no nosso tema, é ele, a grande importância do fato de que ele nos socorre e nos auxilia em nossas orações. A palavra de Deus diz isto, que nós somos os meios como o Espírito se dirige ao Pai. Quando a Bíblia Sagrada fala isto, não é? Que o Espírito intercede por nós. Esta expressão, a melhor interpretação dela é: ele intercede por nós no sentido de através de nós. Não é a nosso favor, o que pode também ser verdade, mas ele usa a nossa mente, o nosso coração, para expressar as nossas orações. Daí o irmão Judas ter escrito em sua carta que devemos orar no Espírito Santo. O apóstolo Paulo também fala isto, quando ele escreve aos Efésios, capítulo 6, versículo 18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Nós temos de entender, irmãos, exatamente o que é orar no Espírito.
Orar no Espírito é orar capacitado pelo Espírito. É o Espírito de Deus que traz o discernimento das prioridades daquilo que nós devemos colocar diante de Deus. Orar inspirado pelo Espírito é receber, é admitir que ele conduz, que ele rege os pensamentos nossos, nossos desejos, nossas intenções, quando estamos diante de Deus. É orar ensinado, orientado pelo Espírito, é orar sensível à direção dele, conhecendo as prioridades dele. Um dia eu disse aqui na igreja, eu sou pastor da Igreja Batista do Ipiranga, aqui na capital de São Paulo. Eu já disse isto mais de uma vez, nós não sabemos cuidar de nós mesmos. Se nós soubéssemos cuidar de nós mesmos, eu falo nós seres humanos, não haveriam tantas enfermidades como há, porque muitas enfermidades são decorrentes do mau cuidado que temos com o nosso corpo. Nós dormimos mal, nos alimentamos mal, nós fazemos mau uso da nossa energia, do nosso tempo. Ninguém pode negar isso. Se todo mundo soubesse cuidar de si mesmo, não haveria pessoas obesas. O que é o obeso? É aquele que come mais do que precisa. Se nós nos alimentássemos apenas com o que precisamos, nós nunca chegaríamos ao excesso do peso. Nós precisamos ter a humildade de admitir que nós somos, por causa disto, de cuidar mal de nós mesmos, nós somos deficientes em nossas orações. Eu não vou fazer esta pergunta aqui, mas se eu fizesse, quem está satisfeito com seu programa de oração? Quem está satisfeito com a sua vida devocional? Levante a mão. Quantas pessoas levantariam? Se um pastor fizesse esta pergunta num culto com a sua membresia presente, os irmãos que se consideram satisfeitos com a sua disciplina de oração, que tem um programa de oração e cumpre rigorosamente, levante a sua mão. Quantos irmãos vocês acham que levantariam as suas mãos? E eu não falo apenas do tempo, da dedicação, do reconhecimento da importância. Todos nós reconhecemos que a prática da oração é importante. Os nossos interesses, essa questão da importância da oração, eles são bem diferentes dos interesses de Deus para nós. Nós temos de concordar com o que disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. E antes que alguém pense em me condenar pelo que eu falei, vejam o que o apóstolo Paulo fala. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis ou inexplicáveis. Meus irmãos, há quase 2000 anos atrás, Paulo já tinha feito esta avaliação. Não sabemos como orar. E se o Espírito não nos ajudar, nós sempre seremos incorretos nisto. Não sabemos orar significa que nós nunca oraremos corretamente se o Espírito não nos auxiliar. O nosso egoísmo sempre vai estar à frente. Eu, como pastor, em agosto passado, completei 44 anos de ordenação ao ministério pastoral. Não se iludam com essa carinha de 35 aqui, não. Nós temos sempre, as nossas orações exprimem sempre o que nós queremos. Senhor, nos guarda, Senhor, nos ajuda, Senhor, me cura, Senhor, me orienta, Senhor, me consola. Faça uma avaliação das tuas orações, não as que você vai fazer a partir de hoje, que talvez você corrija um pouco estas incorreções. Mas nós, e como pastor, eu tenho
Um dos critérios que o pastor tem para avaliar a temperatura espiritual dos membros da sua igreja é ouvindo atentamente as orações. Isto está sempre presente. A centralização dos nossos próprios desejos e necessidades, a nossa presunção, a suposição de que nós somos dignos, de que nós somos merecedores, o nosso orgulho, que é a valorização dos direitos que nós pensamos ter, o materialismo, a cobiça por coisas materiais, a avaliação que nós temos de ter de nós mesmos, de que estamos sendo abençoados. Muitas orações, ou quase todas, nós fazemos como se nós estivéssemos diante de um médico querendo a cura, ou diante de um advogado buscando solução de problemas, ou diante de um policial pedindo proteção, ou diante de um magnata pensando em fartura material, ou até mesmo diante de um mágico esperando por um milagre sobrenatural. Sabe, quando eu penso nestas coisas todas, é que eu avalio que o Espírito Santo precisa estar agindo, e orar no Espírito é orar fazendo a oração segundo a orientação de Deus. E muitas vezes em nossas orações o Espírito nos lembra que Deus é Pai, e Ele deseja, sobretudo, um relacionamento amoroso com os filhos. Eu tenho um casal de filhos, ambos já casados, têm as suas vidas, não é? Mas, até hoje, a coisa mais importante não é eu vê-los bem casados, felizes, mas é eu poder perceber que o relacionamento pai-filho, ou a Sônia com eles também, permanece ativo. Nós nos falamos quase todos os dias, e que delícia quando eu declaro e eles declaram: papai, eu te amo, filho, eu também te amo, filha. É isto. O Espírito, ele ajuda-nos em nossas orações, quando ele nos lembra que Deus é Pai, sobretudo Ele é nosso Pai, que Ele é um Senhor bondoso, que nós não precisamos ficar dizendo para Deus o que Ele deve nos dar, porque Ele é infinitamente sábio e Ele conhece tudo, que Ele é sábio e jamais vai errar nas decisões sobre a nossa vida. Eu já preguei também que não são as nossas orações que fazem Deus agir, mas as nossas orações nos colocam num contexto de um Deus que está sempre agindo. Esta frase eu ouvi, talvez, de um missionário. Alguma vez eu ouvi esta expressão e achei notável. Talvez a Nauzira Nascimento foi quem disse isto. Vou repetir, Deus não age depois que nós oramos, mas as nossas orações, elas significam um pedido de permissão para nós estarmos num contexto de um Deus que está sempre agindo. Então, irmãos, nós ouvimos muito e falamos muito, estar comprometido com Deus, com a obra de Deus, com a missão de Deus, com a palavra de Deus, mas é preciso estar comprometido com o Espírito Santo, para nós podermos entender tudo aquilo que Deus deseja que nós realizemos, sobretudo quem nós devemos ser, sobre o presente, o futuro, sobre as prioridades de Deus, sobre a vontade perfeita dele, sobre os seus propósitos infalíveis. Tudo isto tem a ver com orar no Espírito. Em Mateus capítulo 6, versículo 8, está escrito: o Pai do céu sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Então, a nossa oração tem de ser a expressão das intenções de Deus, do conhecimento dele, e é o Espírito Santo que nos concede isto. Talvez você esteja agora se lembrando de uma oração que você fez numa situação especial,
e você começou a orar, e de repente você começou a dizer palavras que você nunca tinha imaginado que um dia diria em oração. E você fica extremamente feliz por causa disso. Isto é obra do Espírito. Eu aqui em São Paulo, durante um bom tempo, eu trabalhei como capelão evangélico no Hospital Emílio Ribas. E ali tem enfermos, quase todos aidéticos, vindos da rua, vindo de penitenciária. E cada vez que nós chegávamos à porta de cada quarto, nós orávamos ali na porta, dizendo: papai, nós não sabemos quem está aí dentro desse quarto, qual a condição desta pessoa, qual a sua maior necessidade, mas o Senhor sabe. Coloca na nossa mente o entendimento do que nós devemos dizer, coloca no nosso coração a oração que nós devemos fazer. E muitas vezes nós saímos ali do quarto e chorávamos no corredor do hospital, chorávamos de alegria, de gozo espiritual, por aquilo que Deus fez ali dentro daquele quarto. E quem foi o agente daquilo? Foi o Espírito Santo de Deus. Ele que veio à mente, que veio ao coração, trazendo entendimento e trazendo sentimento correto em relação àquela situação. Nossas orações devem ser constituídas, geradas, compostas da iluminação divina. Orar no Espírito é concordar plenamente com Deus. Como diz o grande teólogo Champlin, a oração leva-nos a perceber mais claramente os nossos desejos e necessidades espirituais. Muitas vezes nós oramos baseados nos fatos, nas circunstâncias, sem o discernimento espiritual necessário. Eu lembro aos irmãos, aquilo que está lá em Marcos capítulo 2, quando levaram um enfermo diante de Jesus, e toda a comunidade estava ansiosa para Jesus curar aquele homem coxo. E Jesus olha para ele e diz: perdoados te são os teus pecados. Talvez houve até uma frustração ali, porque não houve aquela cura imediata. E Jesus então pergunta: o que é mais fácil? Dizer perdoados te são os teus pecados ou levanta-te e anda? Por que possivelmente aquelas pessoas se sentiram desconfortáveis? Porque a expectativa delas era diferente da expectativa de Jesus. Enquanto todos estavam olhando para o corpo daquele homem, Jesus estava olhando para o coração dele. Enquanto todos estavam vendo seus membros inferiores inativos, Jesus estava percebendo pecados naquele coração. Então, orar no Espírito é orar com este discernimento que Deus quer que nós tenhamos. Isto fará grande diferença em nossas orações. Em oração, o rei Davi exclamou: ó Senhor, concede as palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Salmo 51, verso 15. Então, quando o Espírito Santo controla a nossa oração, quando nós somos conduzidos por Ele, nós priorizamos na oração a adoração a Deus, nós temos prazer em fazer isto, nós temos liberdade de declarar a nossa dependência dEle, a segurança disso, nós conseguimos enxergar profundamente a importância do arrependimento, da confissão, da busca de perdão, da concessão de perdão. Orar no Espírito é estar submisso à comunhão que o Espírito de Deus nos permite ter. Quando Paulo escrevia aos Filipenses, não é, capítulo 4, não andem ansiosos de coisa alguma, antes em todos os vossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus, com orações e súplicas e ações de graças. Eu encerro dizendo que está em João 16, 13 e 14, quando o Espírito Santo vier, ele guiará vocês a toda a verdade. Olha o Espírito como aquele que há de guiar.
Ele não falará de si mesmo, ele falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. E aqui Jesus fala sobre, eu considero a missão por excelência do Espírito, quando Jesus diz, ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará isto conhecido a vocês. Estar sob a influência do Espírito na oração nos permite contemplar o amor de Jesus, a sua fidelidade, a sua autoridade, a sua renúncia, seu sofrimento e a sua glorificação. E nos tornamos meios da glorificação que o Espírito Santo realiza aqui na terra. Orar no Espírito é se sentir diante de Deus, antes de expressar palavras. Esta é a melhor definição que eu ouvi sobre oração. Orar é estar com Deus. Oração não são apenas palavras. E quem afirmou isto, possivelmente o fez baseado no que está lá em 2 Crônicas 7,14, não é? Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Há uma diferença muito grande entre formularmos palavras e nos sentirmos diante de Deus. Que orar no Espírito Santo se torne algo importante demais para cada um de nós. Que orar no Espírito seja um privilégio do qual nós não vamos abrir mão jamais. E eu encerro lembrando que eu li uma vez sobre um homem que era conhecido como o homem que orava, Horace Bushnell. E ele era conhecido mesmo pela sua dedicação incessante à oração. E uma vez Bushnell foi pregar numa igreja, e o pastor daquela igreja, depois do culto, disse para ele, pastor, o irmão vai orar agora. Ele disse sim. Ele disse, eu posso ir orar com o irmão? E ele disse, claro, e foram para o aposento onde Horace Bushnell estava. Depois de um tempo, aquele pastor compartilhou, 2, 3 dias depois, como foi a sua experiência de estar orando com Horace Bushnell. E ele disse, nós nos ajoelhamos. E Bushnell não disse nenhuma palavra durante 5 minutos, 10 minutos. Depois de 15 minutos, eu comecei a ouvir gemidos daquele homem. E depois de um tempo, ele começou a orar. E ele disse palavras em oração que eu jamais imaginei que um dia eu ouviria. Talvez alguma coisa parecida com o que Paulo disse que ouviu lá no terceiro céu e que não poderia ser dito. Mas o impressionante foi o que aquele pastor falou depois. Ele disse, eu fiquei com receio de estender a minha mão, com medo de tocar em Deus. A presença de Deus estava tão grandiosa ali, que ele chegou a se expressar desta maneira. Meus irmãos, é o Espírito de Deus que conduz-nos a uma condição como esta. Que seja isto o nosso grande desejo durante toda a nossa vida. Antes de começarmos a falar na oração, clamarmos em espírito para que o Espírito de Deus que habita em nós nos oriente em nossas palavras, para que oremos segundo a vontade de Deus, para a alegria e glória dele. Amém? Deus nos abençoe. Obrigado a vocês por podermos estar juntos. Obrigada, pastor Nelson, pelas suas palavras, e que nós possamos sempre, ao orar, pedir o direcionamento de Deus, né? Às vezes é meio que difícil, a gente fala assim, nossa, hoje eu não estou com vontade de orar, mas tem que orar, né? Às vezes você não está no Espírito, mas tem que entrar no Espírito, tem que pedir para Deus. Assim, posso dizer uma coisinha? Uhum. Alguém falou uma vez assim, quando você não estiver com vontade de orar, vai orando até a vontade chegar. É assim que eu faço. Assim é para tudo na vida. O que não está com vontade entra, que no final dá certo. Mas muito obrigada, gente. O pastor Nelson
foi nosso pastor aqui na Igreja Batista Central, eu nem falei, né? Em 2001 até 2005, 4? 5? Isso, é porque eu não estava aqui, eu fui embora do Brasil e ele ficou, Não. né? Quando eu cheguei, vocês falaram, não, eu não quero esse pastor. Aí vocês foram para os Estados Unidos. Isso, foi isso mesmo. Fiquei 5 anos na IBCT. E ele participou de muitos momentos bons da nossa vida, e eu sou grata à vida do pastor por ter pastoreado. É um amigo especial, da família do Alan também, e nosso também, né? Mas é muito amigo dos pais do Alan, e que Deus o abençoe, que Deus os guarde. Eu esqueci de falar pela nora, né? Falei o genro, não falei a nora. Mas muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe. Kelita, a palavra é com você. Boa noite, irmãos. Depois de uma palavra dessa, né, pastor Nelson, que bênção ouvi-lo novamente, realmente tocou os nossos corações e parece assim, a gente deixou para o final da nossa sala momento de oração, mas é o que o Senhor queria, né, que a gente, a partir desse momento, como amigas de oração, eu tenho certeza que Deus falou aos nossos corações de uma forma muito especial, e orar no Espírito é algo desafiador. E nós vamos fazer isso agora, né? Eu junto com a Vivi, a gente tínhamos dividido alguns pedidos de oração, alguns motivos de oração, e mesmo a gente sabendo que temos pouco tempo para isso agora, nós vamos compartilhar aqui na sala, depois vamos, né, continuar orando na nossa sala também, no nosso grupo de oração, pedindo a Deus que realmente a gente consiga isso, sentir a presença dele mesmo nos nossos pedidos. A gente recebe ali no nosso grupo de oração diariamente, pastores, vários motivos de gratidão, vários motivos de oração, e muitas vezes a gente realmente deixa de orar, realmente diante do Senhor, né, no Espírito do Senhor, para que Ele nos mostre como a gente deve estar pedindo. E nós vamos então agora fazer 2 orações. Nós vamos pedir a 2 irmãs que vão estar orando por esses pedidos. Nós todos vamos estar juntos com ela nesse momento, compartilhando também diante do Senhor aquilo que tem realmente sido presente no nosso grupo de oração, de amigas de oração, e que tem realmente incomodado muito. O nosso primeiro motivo que nós vamos estar lembrando vai ser sobre o que nós temos vivido, né, em Brasília e no Brasil todo com relação a queimadas. O tempo está muito seco, em Brasília principalmente, nós temos clamado a Deus, Senhor, nos manda chuva. Recebemos recentemente, né, a triste notícia lá perto do nosso projeto Vão dos Órfãos também, né, a preocupação de tudo que eles estão sofrendo, mesmo que não seja só com a queimada mesmo, mas com a fumaça também, o prejuízo que isso tem trazido para as pessoas que moram lá, em outros lugares também, que Deus envie chuva. Nós cremos, né, no Deus que nós podemos pedir, assim como nós temos clamado, que Deus possa estar ouvindo esse nosso clamor, e se de acordo com a vontade dele, ele possa estar enviando chuva para Brasília e para todo o nosso Brasil, onde realmente está precisando. E junto com esse pedido, quem for orar, vai também orar pelos pastores. Vamos agradecer a vida, né, em especial aqui do pastor Nelson, da sua família, do pastor Josoniel e toda a sua família, pelas nossas igrejas. Dentro do nosso grupo Amigas de Oração, nós temos várias igrejas. Então, cada uma delas tem os seus pastores, tem os seus missionários, que Deus possa estar também abençoando, cuidando, protegendo nessa forma a cada uma das nossas igrejas, a cada um dos ministérios pastorais. Deus possa estar ungindo, orientando, reforçando, levantando realmente forças para esses nossos queridos pastores e missionários. Eu vou pedir à irmã Nancy para ela ficar com esses 2 pedidos, tá, irmã Nancy? Lembrando, para que Deus, né, tenha misericórdia, nos envie chuva, e pelos pastores, pelas suas igrejas, pelos nossos missionários. Então vamos orar nesse momento para a irmã Nancy. Senhor, nosso Deus e Pai, acabamos de ouvir uma palavra tua que veio direto aos nossos corações. Nós queremos te pedir, ensina-nos a orar, a depender do Senhor, a sermos servas e servos que glorifiquem o teu nome. Nós sabemos, ó Deus, que enfrentamos muitas dificuldades, mas alguns mais do que outros. E queremos pedir uma bênção muito especial em favor dos nossos pastores,
que tem que dar assistência àqueles que perderam parentes, que tem que dar assistência àqueles que estão doentes. E, às vezes, eles mesmos doentes. Senhor, tem misericórdia dos nossos pastores, das suas igrejas, das suas ovelhas. Dá-lhes sabedoria, Deus, a cada dia. E também te pedimos chuva para que acabe com essa queimada, para que a gente possa respirar melhor. E só o Senhor, que é dono de toda a natureza, pode fazer isso. E perdoa-nos os nossos pecados em estarmos destruindo a tua floresta. Aquilo que o Senhor fez com tanto carinho para nós. E a gente não está sabendo preservar. Por isso, Deus, tem compaixão e manda chuva, para que a gente possa ter mais tranquilidade e sentir claramente a ação e o teu amor para conosco. Ajuda-nos, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuando esse nosso momento de oração, nós também agora vamos fazer por 2 outros motivos que nós vamos compartilhar agora. É pedir a Deus pela saúde do nosso grupo Amigas de Oração, né? Claro, também por todos os presentes aqui na nossa sala de oração, mas pedir a Deus, que Deus continue cuidando das nossas saúdes. A gente pode até louvar a Deus também, já agradecendo a Deus, porque a gente pode, no decorrer desses nossos acompanhamentos de pedidos de oração, nós temos diminuído muito, graças a Deus, com relação a pedidos de Covid, de cura pela Covid. Então, isso é motivo de nós louvarmos a Deus. E queremos incluir nesse pedido em especial pela vida da irmã aí. Ela compartilhou já quase agora no final da noite, né, no nosso grupo, de que amanhã ela já está internada, né, para a preparação de um cateterismo que ela vai fazer amanhã de manhã. Que Deus seja um médico por excelência na vida da irmã aí, que Deus esteja preparando todos os detalhes, tudo que realmente ela precisa, mas, acima de tudo, que Deus possa trazer paz ao coração dela, que ela possa estar confiante, firme no Senhor, de que é Ele que vai estar cuidando dela neste momento também. E junto com esse pedido pela saúde geral de todas as irmãs do nosso grupo, Amigas de Oração, também louvar a Deus, né? Como eu falei, nós não podemos esquecer de agradecer a Deus. São tantas bênçãos, se nós pudéssemos ter tempo de compartilhar aqui, ficaríamos ainda muitas horas compartilhando por tantas coisas que Deus tem feito nas nossas vidas, e nós queremos louvá-lo a Ele neste momento também. Então, para encerrar este momento de oração, vou pedir ao pastor Josoniel para que ele faça essa oração, né, pedindo pela nossa saúde e também louvando a Deus pelos nossos motivos de gratidão. Oremos, irmãs. Amantíssimo Deus, louvado seja o teu nome. Tu és o nosso Deus vivo e verdadeiro. Somos os teus servos, ovelhas do teu pastoreio. E entramos em tuas portas com ações de graças, ó Deus, e em teus átrios com hinos de louvor. Tu és santo, santo é o teu nome, louvado sejas para sempre. O nosso coração te rende louvores nesta noite. O nosso coração, Senhor, te rende ações de graças pelas muitas bênçãos que tens imerecidamente derramadas sobre as nossas vidas. E, ó Deus, neste momento nós nos achegamos a Ti, em plena certeza de fé, como diz a Tua palavra, para Te suplicar e diante de Ti colocar as nossas petições, como diz a Tua palavra, em favor de todas as irmãs que compõem este grupo Amigas de Oração, de todos aquelas que aqui estão nesta noite, para que o Senhor continue com a Tua mão de graça e de bênção estendida sobre cada uma delas, concedendo a todas, ó Deus, e individualmente também saúde perfeita, livrando-as, ó Senhor, dessa enfermidade que assola o mundo, a Covid-19. Ó Deus, nós suplicamos que a Tua mão se estenda sobre esta irmã que está internada a fim de um procedimento amanhã de manhã. Que Tu estejas, ó Deus, assistindo-a com a Tua graça, com o Teu amor e com a Tua misericórdia. Recebe, portanto, Senhor, o nosso louvor,
a nossa gratidão. Ouve as nossas petições e também, ó Senhor, o agradecimento por esta palavra preciosa que nos enviaste nesta noite, pela instrumentalidade do teu servo, o pastor Pacheco. Ó Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos e suplicamos estas bênçãos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Olá, então nós vamos encerrar nossa reunião ouvindo a Ana Rita. Nós temos 4 minutos. Ana Rita, é com você. Em Espírito Divino, grande ensinador, descobre as nossas almas, Cristo Salvador. Cristo Mestre, ouve com favor, em poder e graça e sim, olha o teu amor. Em demônios alicerces, vai na nossa paz, ajudados concedendo salvação, paz. Cristo Mestre, ouve com favor, em poder e graça e sim, reveste a tua igreja, atrai os pecadores ao Senhor Jesus. Ouve com favor, em poder e graça em si, sobre o teu amor, maravilha soberana, outros povos vêm, sobre nós também. Cristo Mestre, ouve com favor, em poder e graça em si, sobre o teu amor. Que bom, né? Pastor Nelson prega, Pastor Nelson toca, Pastor Nelson canta. Para impetrar a bênção, né, pastor? Encerrar com a bênção, porque não podemos fazer mais nada, só receber a bênção. Por gentileza, pastor Nelson. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Cristo Jesus, o seu Filho, que as consolações do eterno Espírito do Senhor estejam sempre sobre nós. Amém. 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 Cada